Agora é a correção. E aí, galerinha do 7º ano? Continuo morrendo de saudade de vocês. Iniciamos agora a nossa aula número 14, uma aula de correção das atividades referente aos poríferos, certo? Vamos lá? Então, meus amores, nós vamos começar com a questão 1 da página 142. É uma questão que vai perguntar sobre os animais de um modo geral. Lembra que no começo da unidade a gente estudou as características gerais dos animais. Depois a gente estudou especificamente o grupo mais simples do reino animal, que são os poríferos, certo? A partir do que estudamos, como você explicaria a condição de consumidores dos seres pertencentes ao reino animalia? A gente viu que os animais, eles não podem fabricar o seu próprio alimento. Todos os animais são heterotróficos, se alimentam de outros seres vivos. Por isso que a gente vai colocar eles como consumidores na cadeia alimentar, tá? Jamais poderá ter um animal como produtor, porque ele é incapaz de realizar fotossíntese. Então, eu coloquei aí. Os seres do reino animal são heterotróficos e necessitam buscar energia alimentando-se de outros seres. São incapazes de realizar fotossíntese e, por isso, não produzem seu próprio alimento, como os vegetais, que são autotróficos. Quem faz fotossíntese ou quimiossíntese, que vocês vão estudar mais na frente, são os seres que são considerados produtores. E quem se alimenta desses seres ou de outros seres são considerados consumidores. Fechou? Aí vamos para poríferos mesmo. Os poríferos, embora pluricelulares, têm mais de uma célula, não possuem órgãos. Com base no seu aprendizado, explique de que forma eles realizam as funções básicas, como respiração, digestão e excreção. Lembre-se, eles têm células, mas essas células não estão organizadas em tecidos verdadeiros, e essas células os tecidos não estão organizados em órgãos. Então, como ele respira, como ele digere, como ele excreta, através de células especializadas. Aí eu, para completar, coloquei para vocês que essas células realizam funções retirando da água, né? Eles são todos aquáticos, o que necessitam para sobreviver e liberando nela suas excretas. Então, ele vai tirar oxigênio, alimento da água e vai devolver na água o que ele não utiliza no seu metabolismo, que são suas excretas, certo? 3. As espículas, além de sílica, podem conter outros componentes, como calcário e proteínas. A questão 2 e a 3 já está na página 144, tá, galera? Então, as espículas, além de sílica, podem conter calcário e proteínas. Qual a função das espículas na esponja? Eu coloquei as espículas bem aqui, ó. Vão estar aqui no exercício 3, tá? Que nós vamos corrigir na sequência. Qual é a função dessa célula especializada aí? Que tem sílica, que tem calcário, que pode ter proteína. Função de sustentação e defesa do animal, certo? Agora, a gente pula lá para a página 150, com a questão 1, que vai falar assim para a gente. As letras A, B, C, D, E e F representam animais fictícios organizados na árvore filogenética. Baseando-se em seus estudos, responda o que se pede. A. O que significam os pontos azuis localizados em determinados locais da árvore filogenética? Presta atenção, isso é um cladograma, uma árvore filogenética. Eles criaram de maneira fictícia os animais A, B, C, D, E e F. Então, nós temos aí esses animais aí. São 6 animais, não é isso? 6 animais, eles estão numa árvore filogenética e eles perguntam, o que é esse ponto azul? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que são esses pontos aí na árvore filogenética? Gente, eu expliquei para vocês na aula passada que toda vez que há uma especiação, toda vez que um animal perde a capacidade de um animal de qualquer ser, né?
qualquer ser vivo, mas aqui a gente está falando de animais. Toda vez que eles perdem a capacidade de cruzar e se reproduzir e gerar descendentes desse cruzamento, eles não são mais da mesma espécie. Então, houve uma especiação. Então, a gente tinha um animal, um ancestral aqui, primitivo, e a partir dele surgiram outros animais. O que é cada bolinha dessa? A especiação, aonde eles mudaram, aonde não é mais a mesma espécie, tá? Então, eu coloquei aí para vocês. Os pontos azuis marcam onde ocorreu a especiação, a mudança, que tornou os seres diferentes a ponto de não serem mais capazes de se reproduzir entre si. Portanto, desses pontos, as espécies são consideradas diferentes. Então, aí é um ancestral incomum, mas a partir daí, então, toda vez que esse ponto vai se bifurcar, é porque é uma espécie diferente. Aí ele pede para você marcar um X no local onde encontra o ancestral comum de todos os seres A, B, C, D, E e F. Então, eles querem saber quem é o ancestral comum aí. Olha só, se eu marco aqui, eu estou falando de um ancestral comum só de E e F. Se eu marco aqui, eu estou falando só de um ancestral comum de C e D. Se eu marco aqui, eu estou falando do ancestral de C, D, E e F. Se eu marco aqui, aí eu estou falando do ancestral que é comum a todos. Fechou? Então, o X, vou pôr de vermelho, é aqui. 2. Dentro da classificação do reino Animalia, o que difere os invertebrados dos vertebrados? Essa pergunta vem se repetindo para vocês desde séries anteriores, né? Qual a diferença? Os invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio, beleza? Vamos voltar para os poríferos. Analise o esquema correspondente a uma esponja do mar, um porífero, a seguir. A. Identifica as estruturas marcadas nos retângulos. Olha só. Eles querem que você fale o que é esse espaço aqui. O que é esse buraquinho aqui? O que é esse orifício maior aqui? E aí? O espaço é a espongiocele ou átrio. O buraquinho é um poro, né? Ele é formado de vários buraquinhos que são os poros. E o espaço é chamado ósculo. Aí pergunta, no B, descreva o caminho que a água percorre dentro da esponja. A água, gente, ela vai entrar pelos poros, vai passar pelo espongiocele, pela espongiocele, que é esse espaço aí, essa cavidade, né? E ela sai pelo orifício superior, que nós chamamos de ósculo. No interior da esponja, há células flageladas chamadas coanócitos, tá? Então, coanócito vai ser essa célula flagelada aqui, ó. Grudadinha nela aí tem um amebócito, tá vendo? O coanócito é importante para quê? É ele que vai movimentar a água dentro da espongiocele. Ele é importante para a absorção de nutrientes. Fechou? Aí eu coloquei para vocês a questão 4 e 5, que está na página 151 do livro de vocês. A 4 fala assim: as esponjas podem ser considerados os invertebrados mais simples do reino Animalia. Explica essa afirmativa. As esponjas podem ser considerados invertebrados mais simples desse reino porque não formam tecidos verdadeiros. Ela não tem órgãos, ela tem células especializadas. Lembra quando a gente estava estudando os outros seres vivos? Quanto menos complexo as suas estruturas, formando tecidos, órgãos, sistemas, organismos, quanto menos complexo a gente considera mais simples. Lembra, mais simples, não menos evoluído. Porque se ele existe no momento que eu existo, ele está tão adaptado ao meio que eu, tá? Ele é adaptado às suas condições e eu às minhas. Então, ele não é o menos evoluído, ele é o mais simples.
Aí a questão 5 vai trazer para a gente o esquema de 3 tipos de esponjas, tá? E fala assim, tem a ascon, a sicon e a leucon, certo? E fala assim para a gente, as esponjas são animais filtradores, que retiram da água os nutrientes que necessitam. Até aqui não tem novidade nenhuma. A água entra através dos poros, passa pela espongiocele e sai por uma abertura superior chamada ósculo. Fechou, nada de novidade. Com base nessas informações, qual tipo de esponja é mais eficiente para a filtração? Justifique sua resposta. Se a água entra pelo poro, passa pela espongiocele e sai pelo ósculo, qual dessas 3 esponjas é a que tem uma superfície de contato maior com a água? Qual que vai demorar mais tempo a água dentro dela para ela poder absorver, filtrar mais nutrientes, mais oxigênio? Qual é? É a que tem mais voltinhas, né? A que tem mais contornos dentro dela. Então, a mais eficiente seria a leucon, porque ela tem o maior número de espaços de câmeras, a água fica mais tempo dentro da esponja, fazendo com que a absorção de nutrientes seja mais eficaz. Aí a gente encerra a correção. Vou deixar para vocês aqui esse mapa mental que eu peguei no Instagram. Não conheço, não sei de quem é, mas achei que ficou bem bonitinho para dar uma ideia para vocês, tá? Para fazer o resuminho de poríferos aí no caderno. Então, esse é o primeiro grupo, filo do reino animal que a gente está estudando. Então, você pode colocar um título reino animalia, né? Que é o jeito correto de falar, ou mesmo reino animal, não está errado. E aí, você coloca aí a primeira anotação aí no seu caderno sobre poríferos. Então, aí uma ideia de uma forma de você colocar as características dos poríferos. Então, tá aí, ó, esponjas. Quais são as características? Corpo com poros, aquático, né? Maior parte marinha. Não possui tecidos verdadeiros. Aí tem célula principal com anócito. Elas são, uma outra característica, são sésseis, na fase adulta eles fixam, né? A um substrato. Tem uma grande capacidade de regeneração. Eles são animais filtradores, né? A água vai entrar pelo poro, vai passar pelo átrio ou espongiocele, vai sair pelo ósculo, tá? Aí ele fala de cada célula, né? Fez um desenho aí do coanócito, fez o desenho do amebócito, falou dos tipos, né? Ascon, né? Silcon e leucon, tá? Simples, mais complexo e muito mais ramificado, muito mais complexo. Aí tem as camadas que a gente só falei, não traz no nosso livro, é mais específico, mas pode colocar. Falou aí a característica de cada célula. Essa classificação também não a gente vai estudar ela mais lá para perto do ensino médio, essa classificação aí, mas é simples, pode adicionar aí na sua anotação. E a reprodução, né, que pode ser tanto assexuada como sexuada, tá? Onde vai formar brotos ou vai regenerar se tiver qualquer perda de material, de matéria, e a fecundação aí, podendo ser interna e externa. Aí essa aí tá mais elaborado, uma outra ideia. Também fala da reprodução, tá vendo? Dos poríferos, tanto a sexuada quanto a assexuada, tá? Explica direitinho. Fala que eles são fixos, são sésseis. Essa parte de não possui tecido, não possui boca. Tem a célula principal desenhada aí, que é o coanócito, o amebócito grudadinho nele aí. Tem as 3 classificações, enquanto a forma, né, que é ascon, sicon e leucon. E a estrutura do corpo do porífero, com coanócito, responsável pela digestão intracelular. Ó, coanócito, digestão intracelular, amebócito, forma gametas, pinacócito, revestimento, espícula, sustentação, tem os desenhos delas aí. Quem fez, eu peguei aqui nesse canal também, do Instagram. Gridbill,
certo? Faça o de vocês aí no caderno, ou faz só anotação, quem não gosta de mapa mental, mas coloquem essas principais características e assim a gente finaliza a nossa aula de correção. Quero deixar para vocês um beijo muito, muito carinhoso. Estou com saudade. Falem comigo nos comentários. Gostei de alguns comentários dizendo que não tem dúvida. Fiquei muito satisfeita. Quero deixar um abraço também aos pais que estão assistindo junto aí com a gente, aos avós, tá? Muito carinho da professora Suzane. Não esqueçam de deixar o nome de vocês, tá? Primeiro nome e as iniciais do sobrenome, tá? Para a gente fazer esse controle aí da frequência de vocês nas aulas. E qualquer dúvida, gente, façam aqui em forma de comentário que eu vou esclarecer com vocês. Um beijo, tchau e até mais.